Alguns homens entram num ambiente e, em poucos minutos, as dinâmicas já começam a girar ao redor deles. Não por força, não por carisma barulhento, mas porque ninguém consegue prever o que vão fazer, ou deixar de fazer. Esse tipo de presença não nasce do acaso. Ela surge no exato momento em que você deixa de entregar aquilo que quase todo mundo oferece de graça. Depois que você percebe isso, o mundo continua o mesmo. O que muda é a forma como ele reage a você. O problema nunca foi falar demais. Foi não perceber o que cada palavra, cada reação e cada silêncio entregava sobre você. A maioria dos homens vive exposta. Suas emoções vazam sem que percebam. Suas intenções aparecem cedo demais. Suas fraquezas são mapeadas por quem sabe observar. E o mundo usa isso contra eles com uma frieza que poucos admitem em voz alta. Mas existe um instante em que essa percepção muda tudo. Você começa a notar que quase ninguém está realmente ouvindo o que é dito. Estão medindo reações, procurando necessidades não declaradas, testando limites emocionais. E é nesse jogo silencioso que se decide quem controla quem. Quem aprende a enxergar esse mecanismo deixa de ser apenas mais um participante. Sem levantar a voz, sem precisar se explicar, ele começa a ocupar uma posição que a maioria nem sabe que existe. Uma presença que altera dinâmicas inteiras, influencia sem esforço aparente e constrói vantagem antes mesmo do conflito começar. É exatamente esse caminho que este vídeo vai desmontar. Ao final dessa jornada, você não vai apenas entender como o jogo funciona, vai perceber por que algumas presenças mudam completamente uma dinâmica sem dizer quase nada. E quando isso acontecer, você já não será mais o homem que o mundo aprende a prever. Será aquele que o mundo tenta entender tarde demais. Você já sentiu o peso exato daquele momento? Não é raiva explícita. Não é uma discussão. É algo mais sutil e corrosivo. A certeza desconfortável de que a pessoa à sua frente já mapeou sua próxima reação antes mesmo de você decidir qual será. Uma microexpressão sua. Um silêncio que você quebrou rápido demais. Uma justificativa que escapou sem querer. E de repente, o ar muda. Elas ajustam o tom, o pedido, a distância. Você foi lido. E, pior, usado. A maioria dos homens caminha pela vida como uma página aberta. Cada emoção transborda. Cada intenção vaza. Cada necessidade emocional fica exposta como um convite. Eles chamam isso de autenticidade. Na prática, é um mapa completo, entregue de graça para quem souber ler. Você reage. Eles antecipam. Você explica. Eles manipulam. Esse ritmo parece inevitável. Até o dia em que você percebe que não é falta de inteligência, é excesso de visibilidade. Homens capazes, observadores, até profundos, ainda são contornados porque entregam o jogo inteiro na primeira jogada. Enquanto isso, certos tipos atravessam a mesma sala e deixam quase nenhum rastro. Não parecem mais fortes, apenas indecifráveis. Ser facilmente lido não te torna confiável, te torna controlável. Quando você demonstra irritação, alguém já sabe qual pressão aplicar da próxima vez. Quando você tenta convencer com entusiasmo excessivo, alguém calcula quanto pode extrair antes que você se canse. Quando você se justifica ou busca entendimento, alguém registra exatamente onde sua armadura falha. Cada tentativa de mostrar valor vira dado para te reduzir. Enquanto esse padrão governa um homem, ele carrega uma frustração silenciosa. O sentimento de que seu potencial está sempre sendo interceptado, de que oportunidades passam perto e desaparecem, de que foi subestimado ou descartado não por falta de capacidade, mas por ter sido transparente demais no momento errado. A transparência não protege, ela expõe. E aqui surge a rachadura. Porque existe um tipo de homem que passa pelos mesmos ambientes sem revelar o que realmente pretende, que observa o jogo sem alimentar o jogo, que transforma a própria opacidade em vantagem, não por ser frio por natureza, mas por ter entendido que, no momento em que te leem,
eles já te controlam. Maquiavel sabia disso melhor que ninguém. Ele não ensinava a ser cruel. Ensinava que quem permite ser completamente visto, permite ser completamente dominado. O silêncio, quando compreendido, não é ausência. É o começo de algo muito mais perigoso. Porque o homem que aprende a esconder suas intenções descobre algo que quase ninguém percebe sobre o comportamento humano. Quanto menos te leem, mais poder você acumula sobre o tabuleiro e sobre aqueles que um dia acharam que te conheciam. A inteligência sozinha nunca foi suficiente. Muitos homens brilhantes, capazes de ver padrões que a maioria ignora, ainda são movidos como marionetes. Eles detectam a manipulação no ar, sentem a falsidade, percebem o interesse escondido e, mesmo assim, caem, não por falta de percepção, por não conseguirem interromper o impulso que vem logo em seguida. Eles veem o jogo, mas ainda jogam. O problema não está na cabeça, está no intervalo estreito entre perceber e reagir. Esse intervalo é onde eles operam. Quanto mais inteligente o homem, mais rápido ele preenche esse espaço com lógica, com correção, com a necessidade de mostrar que entendeu. Ele acha que está se posicionando. Na verdade, está apenas entregando o timing do adversário. Você já viveu isso? Numa conversa que parecia casual, numa negociação disfarçada de amizade, numa reunião onde o poder real nunca era dito em voz alta. Sua mente registrou tudo: o tom calculado, o elogio com gancho, o silêncio usado como pressão. Mas o impulso veio antes da escolha. A resposta saiu, a emoção vazou, e no instante seguinte, você perdeu a vantagem que sua própria percepção tinha acabado de criar. Homens inteligentes caem com mais frequência porque confiam que a percepção sozinha os protege. Eles não percebem que, sem domínio sobre o intervalo, a inteligência vira apenas um sensor que avisa o inimigo onde atacar. Enquanto esse impulso governa, a frustração é particular. Saber exatamente o que está acontecendo e ainda assim não conseguir parar de alimentar o ciclo. Ver pessoas menos capazes navegarem com naturalidade enquanto você, com toda a sua capacidade de ver, continua sendo contornado no mesmo lugar. Mas algo muda quando você começa a segurar esse impulso. O silêncio que antes era desconforto vira espaço. E nesse espaço surge a primeira vantagem real: tempo. Tempo para observar de verdade. Tempo para ver não só a jogada atual, mas as próximas 2 ou 3 que ainda nem foram reveladas. O prazer quieto de sentir que, pela primeira vez, você não está correndo atrás da reação deles. Você está vendo o tabuleiro inteiro, enquanto eles ainda acham que controlam a peça. Essa distância não é rejeição, é posição. E posição, uma vez conquistada no plano mental, começa a alterar o externo. Agora, esses vermes sentem que você não é mais tão fácil de alcançar, que suas respostas não vêm no tempo que esperam, que algo no seu comportamento escorregou do controle. O homem que domina esse intervalo descobre uma faculdade que poucos desenvolvem nessa vida: a capacidade de transformar percepção em visão estratégica. Não é mais só ver o que está acontecendo, é ver o que vai acontecer porque você parou de reagir no tempo que eles ditam. E é exatamente nesse momento que quase todos cometem um erro que destrói toda essa vantagem. O silêncio não protege apenas, ele expõe. Quando você para de preencher cada vazio com palavras, reações ou justificativas, o ambiente inteiro começa a falar. As pessoas revelam intenções que antes escondiam atrás de conversas superficiais. Elas preenchem o espaço que você deixou com suas próprias inseguranças, estratégias e necessidades. E você, pela primeira vez, assiste ao jogo de fora, como quem observa o tabuleiro enquanto os outros ainda acham que estão jogando sozinhos. A maioria teme esse vazio. Acha que o silêncio os torna fracos, ausentes ou inferiores. Na verdade, é o contrário. O homem que domina o silêncio transforma o desconforto alheio em informação pura. Ele vê quem tenta forçar uma reação, quem fica ansioso com a pausa,
quem revela mais do que pretendia só para preencher o ar. Eles odeiam isso, porque perder o acesso às suas reações é perder o controle. Pense numa conversa onde antes você respondia rápido. Agora, você simplesmente observa. O outro fala um pouco mais, depois um pouco mais. O tom muda, a máscara desliza, uma pequena contradição aparece, uma necessidade disfarçada, um plano que vazou sem querer. O silêncio não é a ausência de poder. É o momento em que o poder troca de mãos. Enquanto você permanece ilegível, eles se tornam transparentes. E essa inversão silenciosa cria uma sensação que poucos experimentam. O prazer frio de estar um passo inteiro à frente, sem ter movido uma única peça. Não é mais defesa, é coleta. Cada segundo de silêncio bem usado te dá dados que os outros entregam de graça. Você começa a notar padrões que antes passavam despercebidos. E, sem perceber, eles começam a negociar diferente com você. As perguntas mudam. O ritmo da conversa se ajusta ao seu silêncio. Eles agem primeiro. Eles se expõem primeiro. O silêncio não apenas te protege. Ele força o outro a se mover. E quem se move primeiro, quase sempre revela a fraqueza que decide o jogo. Essa distância não é rejeição, é domínio sutil. O homem que internaliza isso sente a transformação na própria pele. Sua presença agora altera dinâmicas sem esforço. Não porque fala mais, mas porque fala menos. Porque o que não é dito começa a ditar o ritmo da sala. E é exatamente aí que quase todos revelam a única coisa que nunca pretendiam mostrar. Ser silencioso é o começo. Tornar-se ilegível é a arte. Imagine uma reunião onde todos já formaram uma opinião sobre você. Acham que te entenderam. Acham que sabem como te mover. Então você diz algo curto, num tom ligeiramente diferente do esperado. Nada dramático. Apenas o suficiente para que a sala inteira precise recalcular quem você é. Em poucos segundos, as expressões mudam. O desconforto aparece. As suposições desmoronam. Não se trata apenas de falar pouco. Trata-se de controlar o que eles pensam que veem. Maquiavel compreendia isso melhor que ninguém. Ele sabia que os homens julgam mais pelo que veem do que pelo que realmente conhecem. Por isso, o homem que deseja poder não pode se permitir ser completamente lido. Deve aparecer como virtude onde convém e como força onde necessário, sempre calculando a percepção alheia. Não era hipocrisia, era domínio. Enquanto eles tentam te encaixar numa caixa. Ele é quieto, ele é perigoso, ele é indiferente. Você alimenta todas as caixas ao mesmo tempo. Num momento parece acessível, no outro, distante. Num dia, demonstra capacidade. No outro, deixa apenas a suspeita dela. Cada variação calculada os força a gastar energia tentando montar um quebra-cabeça que nunca termina. E cada tentativa errada deles vira vantagem para você. Você sente o momento em que a dinâmica muda, a hesitação antes de te pressionarem, o cuidado extra nas palavras, a forma como começam a te observar com mais atenção, tentando decifrar algo que escapa. Eles não conseguem te definir, e quanto mais tentam, mais poder você acumula. Maquiavel ensinava que a aparência é uma arma tão poderosa quanto a realidade. O homem sábio não a ignora. Ele a afia todos os dias. Cultiva camadas, controla o que revela e o que sugere. Transforma a própria imagem num livro escrito em código que só ele sabe ler. Enquanto eles gastam energia tentando te classificar, você já mudou de posição. Enquanto tentam te prever, você dita o ritmo sem esforço. O ilegível não reage ao ambiente. Ele força o ambiente a reagir à versão dele que escolheu mostrar. E o prazer nisso é profundo. Não é ser temido abertamente. É saber que, mesmo quando estão olhando diretamente para você, ainda não conseguem te ver. Enquanto eles falam, planejam, reagem e tentam te mover, você já está 3 jogadas à frente. Eles fazem uma proposta que parece boa.
Sua mente não para na proposta. Ela vai direto para o que virá depois. Se você aceitar, amanhã vão pedir mais. Se recusar na hora, vão mudar de estratégia e tentar por outro caminho. Então, em vez de reagir, você responde de uma forma que eles não previram. E de repente, o jogo inteiro muda de direção. Essa é a diferença. Não é sorte. É um mecanismo mental treinado. Nunca analise apenas a ação. Analise a reação à reação. Nunca pergunte só: O que ele quer agora? pergunte: O que acontece se eu fizer exatamente o que ele espera? E o que acontece se eu não fizer? enquanto a voz deles ainda preenche o ar, sua mente já percorreu os 3 cenários. Você vê o caminho inteiro, não só o lance atual. Cada momento de silêncio anterior, cada leitura precisa, cada impulso controlado treinou sua mente para isso. Agora, o processo acontece quase sozinho. Você antecipa, calcula, escolhe o momento exato de agir, ou de deixar que eles se movam primeiro. Maquiavel era mestre nisso. Ele não via o mundo em movimentos isolados, mas em cadeias inteiras de consequências. Sabia que o homem prudente não reage ao presente. Ele age considerando o que ainda vai acontecer. Quem não sabe prever o futuro, dizia, não consegue manter o poder por muito tempo. Enquanto eles falam, você calcula. Enquanto eles reagem, você posiciona. Enquanto eles revelam intenção, você já preparou a resposta para a intenção por trás da intenção. Essa capacidade cria um prazer perigoso, a sensação constante de Eu já sabia que isso ia acontecer. você está na sala, mas mentalmente ocupa outro patamar. Enquanto os outros vivem o agora, você já ocupa o futuro. E eles começam a sentir. Suas jogadas chegam sempre um pouco tarde. Suas tentativas de te surpreender falham. Eles passam a tomar decisões pensando em você, mesmo sem admitir. Aqueles que um dia te subestimaram agora percebem que nunca conseguem te pegar desprevenido. Quando finalmente entenderem o quanto mudaram as regras, já não tem mais como jogar. O homem que pensa vários passos à frente não corre atrás do jogo. O jogo passa a reagir a ele. Existe um momento curioso nessa transformação. Você percebe que já não precisa fazer esforço para causar o mesmo efeito. Basta estar presente. O silêncio que antes era desconforto, agora é arma. A opacidade que antes era defesa, agora é poder. E as pessoas ao seu redor começam a reagir a algo que nem elas conseguem explicar completamente. O homem que reagia, explicava e se entregava, desapareceu. Em seu lugar está alguém que ninguém consegue prever. Alguém que ocupa o centro sem precisar estar no centro. Que influencia sem esforço visível. Que molda dinâmicas apenas com a própria presença calculada. Você não precisou confrontar ninguém. Não precisou anunciar mudança. Foi suficiente deixar de ser lido. Deixar de reagir no tempo deles. Deixar de entregar o jogo. E isso sozinho inverteu as posições. Eles, aqueles que te subestimaram, manipularam ou descartaram, agora sentem o vazio concreto da sua nova posição. O acesso que tinham evaporou. Todas as jogadas que antes funcionavam falham agora. Eles percebem tarde demais que o valor que ignoraram não está mais disponível. E o pior para esses insetos não é a perda, é entender que nunca mais terão a versão antiga de você. Enquanto isso, você sente a liberdade real que surge dessa identidade. A liberdade de não depender de aprovação, reação ou compreensão alheia. A clareza de estar sempre vários passos à frente, sem precisar provar nada. A satisfação silenciosa de ver o ambiente se ajustando à sua presença, sem que você precise mover uma peça visível. Você se tornou o homem silenciosamente perigoso, o estrategista invisível cuja mera existência altera o tabuleiro. O predador calmo que não caça, porque o jogo agora vem até ele, reage a ele e obedece ao ritmo que ele define. A partir daqui, o verdadeiro jogo começa, e você não é mais um participante. Você é quem dita as regras. Algumas pessoas terminam um vídeo como este, e poucos minutos depois, voltam exatamente para a mesma forma de reagir. Outras não conseguem mais ignorar certas dinâmicas depois que as enxergam.
Não porque se tornaram mais desconfiadas, mas porque passaram a ocupar uma posição diferente dentro do jogo. Se algo em você mudou hoje, talvez você já reconheça aquilo que reconhecemos uns nos outros, sem precisar dizer muita coisa. Pessoas que aprenderam que presença vale mais do que exposição, que silêncio vale mais do que justificativa, e que certas vantagens nunca precisam ser anunciadas para serem percebidas. Se você chegou até aqui, provavelmente já faz parte daqueles que deixaram de jogar como a maioria. Comenta. Eu me tornei silenciosamente imprevisível. Quem escreve isso não está tentando convencer ninguém. Está apenas reconhecendo a posição que escolheu ocupar. E não estranhe se o próximo vídeo parecer continuar exatamente de onde essa percepção parou. Algumas peças simplesmente começam a se conectar quando você deixa de olhar o jogo como a maioria olha.